tem gente mais nervoso, tem gente mais retraída. E essas características, elas incluem desde o quê? Incluem os nossos pensamentos, as nossas emoções, os padrões de comportamento. Cada um tem um padrão de comportamento diferente do outro. Nós não temos comportamentos iguais às outras pessoas. Cada um tem. Tu tens uma forma de se comportar, eu tenho uma forma de me comportar, eu tenho uma forma de ter uma atitude. Por exemplo, tem pessoas que se enervam muito mais fácil, que a gente chama de chamado pavio curto. Sim. Pessoas que com a mínima coisa elas se irritam. Mas por quê? E a gente começa a perguntar, mas isso faz parte do quê? Por exemplo, tem pessoas que geralmente elas se convertem, mas elas continuam sendo nervosas. Daí que eu perguntei, será que quando aceitamos Jesus, será que tudo zera? Não zera. A nossa personalidade, ela tem a sua própria característica. E a própria Bíblia fala sobre isso. E muitas pessoas, elas entram em confusão interior porque elas não conseguem reconhecer essa diferença. Por exemplo, em 1 Tessalonicenses 5:23, diz assim, que Deus, que nos dá a paz, faça com que vocês sejam completamente dedicados a eles. E aí ele continua. E que ele conserve o espírito, alma e o corpo de vocês livre de toda mancha, para que o dia em que vier o Senhor Jesus, o dia que vier o nosso Senhor Jesus Cristo. Agora pergunto, mas a Bíblia começa a falar que o homem é trino, assim como há Pai, Filho e Espírito Santo, nós também somos trinos. Amém. Apóstolo, esta questão da trindade, né? A trindade não, do ser tricotômico. É isso mesmo. Não é? Essa tricotomia, ainda assim, hoje também é um assunto de diversos debates. Sim. O apóstolo está aqui a nos dizer que existe essa repartição no homem e que é através dela que nós podemos estudar a personalidade, certo? É justamente isso. Pronto. Não, pode continuar. Então, sendo que esta tricotomia, não é, ela vem nesta abordagem da personalidade, onde é que realmente nós conseguimos encontrar certos comportamentos nossos, no corpo, na alma, no espírito, e o que eles têm a ver com a nossa personalidade? Aí eu quero começar. Voltando nesse versículo, eu quero falar sobre uma coisa muito interessante. O ser humano, quando Deus o criou, Deus criou ele para ser integralmente servo do Senhor. Geralmente nós, quando estamos na igreja, nós só servimos ao Senhor no Espírito. Nós queremos orar, nós queremos jejuar, nós queremos ler a palavra, e nós achamos que somente isso é que agrada o Senhor. Mas muito pelo contrário. Nós agradamos ao Senhor quando na mesma tricotomia nós devolvemos uma adoração a Deus e uma vida de redenção a Deus. Vou dar um exemplo. E a apóstola Valnice fala muito sobre isso. Nós precisamos cuidar da nossa alimentação. Nós precisamos cuidar da nossa saúde física. Certo. Nós precisamos cuidar das nossas emoções. E nós precisamos cuidar do nosso espírito. Então, perdão mais uma vez, apóstolo, eu gostaria que para a pessoa que está nos acompanhando lá em casa, não é? Vamos partilhando este link, porque é muito importante este Amém. assunto que estamos a nos tratar aqui. Vamos partilhar nos grupos do WhatsApp, do Facebook, por favor, não é? E voltando aqui, apóstolo, eu gostaria que o apóstolo nos redirecionasse, né? Dizer o que é o corpo, o que é a alma, o que é o espírito. Porque aqui nesse exato momento ainda está a se perguntar, mas o que é que estão a falar? O que é tricotômico? O que é esse ser que estão a tentar explicar que eu não compreendo? Tá bom, vamos lá. O corpo, ele fala mesmo do nosso corpo físico. Nosso corpo O físico. que nós tocamos aqui, isso aqui é o nosso corpo. Quando nós estamos a falar disso, isso aqui é o nosso corpo, essa aqui realmente são as nossas... É o que nós tocamos, é o corpo que se corrompeu com o pecado. Porque a nossa tendência, se nós não buscarmos a Deus, o nosso corpo é buscar as coisas da terra. É buscar as coisas que são mais. O corpo é esse aqui mesmo. E esse corpo, ele precisa também viver a Deus, tanto através de jejum, quanto também através do que é importantíssimo,
dos exercícios, Exercício. de buscar um exercício físico e uma alimentação correta. Porque a alimentação correta, e isso depois vai ser o tema, depois de um tema, que é a mordomia do corpo. Por exemplo, dá um exemplo, né? Eu sei que não é o tema, mas estamos falando da tricotomia. Açúcar é extremamente prejudicial ao corpo. E nós consumimos açúcar demais. Então nós temos que diminuir o consumo de açúcar e para que nós não prejudicamos o corpo. Vou dizer, por que nessa geração há tanto câncer? Por causa da alimentação. Nós nos alimentamos mal e automaticamente nós temos câncer. E nós não exercitamos, nós não fazemos exercício físico. Isso é o corpo. O que é o espírito? Aí é o que eu quero chegar. O espírito fala do nosso relacionamento com Deus. O espírito fala do nosso relacionamento com Deus. Uhum. O Espírito de Deus fala ao nosso espírito. Sim. Aonde, por exemplo, vamos dizer o seguinte, a gente chega para uma pessoa e diz, olha, você está morto espiritualmente. O que é uma pessoa morta espiritualmente? Uma pessoa morta espiritualmente é uma pessoa que ela não tem relacionamento com Deus, ela não tem vida com Deus. Okay. Quando o Espírito de Deus ele vem habitar em nós, ele habita no nosso espírito. Ele vem habitar no nosso espírito. Ele entra no nosso espírito e ele começa a fazer morada no nosso espírito. Nosso espírito. E esta passagem que diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, está se tratando do corpo ou do espírito que cria essa relação? Sim. Pronto. Por que ele diz? Porque o nosso espírito... Olha, tem uma frase que eu vou dizer, eu quero que você tá aí, você grave. A frase é o seguinte. Eu sou um espírito. Eu sou um espírito. Possuo uma alma. Possuo uma alma. E habito num corpo. E habito num corpo. Boa. Eu sou um espírito. Possuo uma alma. E habito num corpo. Certo. Então, certo. O nosso espírito, ele está dentro de um corpo. Quando nós morremos, o nosso espírito, na realidade, quando sai do corpo, o corpo vira pó. Quando o corpo vira pó, o espírito sai. E aí ele deixa de habitar esse corpo. Por isso que a Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Porque o Espírito de Deus, olha como você vai entender. O Espírito de Deus vem habitar no nosso espírito que habita num corpo. No corpo, sim. É assim que acontece. Agora faz sentido. É assim que acontece. E assim, é tudo um conjunto de coisas. E esse conjunto de coisas, Deus criou para ser perfeito essa habitação em nossas vidas. E essa habitação em nossas vidas de Deus em nós é completa. E é por isso que eu disse, quando a gente começa a falar disso, a tricotomia significa justamente isso. Nós somos corpo, alma e espírito. E a alma, que é o que nós vamos focar muito hoje, da personalidade, a personalidade está na alma. A personalidade Como ela é que isso é habita... possível, apóstolo? É aí que a gente vai até isso aqui para você. A personalidade, ela está completamente na nossa alma. Como assim, apóstolo? Por exemplo, vamos lá dizer. A alma é a sede das emoções. A alma é a sede das emoções. Onde estão as nossas emoções está na nossa alma. O nosso relacionamento com Deus é feito no espírito. Mas, se a nossa alma ela estiver danificada, ferida, ela atrapalha a nossa vontade de fazer o que é de Deus, porque a vontade está na alma. Quer dizer, elas estão separadas, mas existe um elo que liga as três. Completamente. A restauração da alma vem pelo Espírito. A restauração da alma vem pelo Espírito. Porque o Espírito é quem conecta, é quem nos conecta com Deus. É justamente isso. Ok, sim. Aí, olha só o que eu vou dizer para vocês. Muitas vezes, até nós cristãos temos um desafio muito grande. Qual o desafio que nós cristãos temos? Nós muitas vezes, por exemplo, quem trata da alma é um psicólogo. O psicólogo, ele é feito para tratar da alma. Ele é o maior especialista de alma, é o psicólogo. E muitas vezes nós cristãos achamos que psicólogo é só para louco. Psicólogo, ele trata de questões almáticas. Ele entende a alma como ninguém.
Ele entende comportamentos do ser humano como ninguém. Ele entende o porquê de determinadas reações que o ser humano tem. Então, a nossa alma... Agora, o Espírito, ele faz com que a conexão que nós temos com o Espírito de Deus faz com que o Espírito de Deus traga uma restauração na nossa alma. Agora compreendo. Essa conexão com Deus vai levar a uma transformação de alma. Por isso que nós, durante a série que vai continuar, nós vamos aprender sobre determinadas coisas na nossa alma, como a amargura. Quando nós estamos amargurados, nós não conseguimos nos conectar direito com Deus, porque a amargura impede com que o nosso relacionamento com Deus seja autêntico. Mas o problema está na alma. A alma impede com que o Espírito de Deus se conecte a nós. Por quê? Porque nós estamos com amargura, e como nós estamos com amargura, nós não conseguimos viver Deus na plenitude. E o não viver Deus na plenitude é porque a nossa alma está ferida e precisa ser restaurada. Esta é a visão que nós precisamos mudar. E quando nós falamos de personalidade restaurada, o que é? É restauração da persona, de quem nós somos, da nossa alma, dos nossos pensamentos, das nossas emoções. Por exemplo, os nossos pensamentos definem quem nós somos e como nós seremos com Deus. A maneira como pensamos. E aí eu digo um versículo. A Bíblia diz, assim como tu pensas, tu és. Assim como tu pensas, tu és. A Bíblia fala isso. Assim como eu penso, eu sou. Significa dizer que os pensamentos definem quem eu sou. Assim significa dizer como eu me vejo na minha alma, eu sou. A alma é um elemento muito crucial para nós seguirmos a Deus da maneira correta. Agora, eu tenho uma dúvida. Pessoal, vamos reformulando as nossas perguntas, vão enviando, não é? Você que está aí, e se tiver alguma dúvida daquilo que está a se tratar aqui, estamos simplesmente a introduzir o tema, não é? Personalidades restauradas. Estamos a introduzir simplesmente. Então, as questões que foram tratadas aqui sobre a alma, corpo e espírito, se tiver alguma dúvida, vai enviando para nós aqui, vamos ler e tirar a sua dúvida, amém? Pronto. Estamos a falar do corpo, da alma e do espírito. Agora eu pretendo saber, apóstolo, as questões do coração. Onde é que fica o coração? Olha, só dando para todo mundo, tá? Em Provérbios 23:7, tá? O versículo, tá? Quando a gente começa a falar do coração, tá na alma. Totalmente na alma. O coração também está na alma. Sim. Por que a gente confunde? Eu vou começar a mudar um conceito aqui. O problema é que a gente acha que existe um terceiro elemento, né? O coração, nós somos alma, corpo e espírito. Quando fala de emoções, emoções sempre é alma. Totalmente. Porque nós pensamos que esse nosso coração físico, ele faz parte do espírito, não. O espírito, ele dá vida ao corpo. Amém. Sim. O espírito, ele dá vida ao corpo. Que é o que nos conecta com Deus. É o que nos conecta com Deus. A alma é o pensamento. E o corpo é o corpo. Certo. E o corpo é o corpo. O coração, ele tem... Na verdade, a gente pensa... onde está o teu coração, né? Na realidade. Quando fala de coração, fala a sede das emoções. É a sede das nossas emoções. A sede das nossas emoções. Guarda o teu coração para não pecar contra mim. Quando guarda o teu coração para não pecar contra mim, ele não está falando. É as tuas vontades, são as tuas decisões. É isso que ele está falando. Nós precisamos guardar as nossas vontades, as nossas emoções para não pecar contra o Senhor, entendeu? É isso que a palavra fala. E quando falamos de coração, fala a sede das emoções. Esse coração físico que tem é o coração que bombeia o sangue por todo o corpo e mantém o corpo vivo. Mas essa forma de falar é simplesmente declarando justamente que nós devemos guardar a sede das nossas emoções, a nossa alma. Agora, apóstolo, nós queremos saber, já que conseguimos decifrar ou diferenciar uma dessas três, nós queremos agora saber os cuidados quanto ao nosso corpo, os cuidados quanto à nossa alma, os cuidados quanto ao nosso espírito, uma vez que estão todos interligados.
Não é? E a principal da questão que é a alma, não é? Como é que eu vou cuidar da alma? Como é que eu vou cuidar das minhas emoções? Ótimo. Uma vez que eu estou exposto a um mundo de muita luxúria, muita vaidade, muita vanglória, por vezes não dá para não olhar. Eu já olhei, eu já invejei, alguém já me feriu, eu não procurei uma ferida, alguém me feriu. E como é que eu vou cuidar da minha alma? Como é que funciona isso? É assim, a alma ela é cuidada, a palavra fala, tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, e nisso pensai. E eu quero dar um versículo que fala de Romanos 12:2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Quando a palavra fala entendimento, fala de pensamento. Ele diz, não vos conformeis com este século, não vos conformeis com este mundo, mas seja transformado pela renovação da mente. A renovação da mente, ela é feita com a palavra. A renovação da mente, ela é feita com conceitos novos. Por exemplo, se eu tinha conceitos de amargura, a Bíblia diz que nós devemos, Pai nosso que estás no céu, por exemplo, santificado seja o vosso nome. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E aí, o que quer dizer isso? Isso está falando uma coisa interessante. Eu primeiro preciso perdoar aqueles que me ofendem. Isso é uma decisão. O perdão é uma decisão. É uma decisão que está na alma e vem da palavra. A palavra ensina em Romanos 12, transformação da mente. A transformação da mente, ou seja, a transformação da mente é o começo da transformação das nossas emoções. As nossas emoções mudam quando nós mudamos a maneira de pensar. A maneira de pensar é que vai transformar todo o nosso ser. Por que muitas pessoas não são restauradas na alma? Não são restauradas na alma porque não muda a maneira de pensar, não muda os conceitos, não muda. Por exemplo, vamos ser claros, você se foi de uma família que se amargura fácil, você vai se amargurar fácil quando alguém lhe ofender. Sim. Você, se tem um pai que é narcisista, que gosta, só tem opinião fechada, ele vai te oprimir. Um pai que é opresso, ele vai gerar filhos codependentes, filhos dependentes das emoções. Pessoas que se machucam rápido. Então, para que nós sejamos restaurados, nós temos que mudar a maneira de pensar. Por quê? Você, quando pensa em perdoar, todo mundo perdoar? Não, perdoar não. Perdoar é para fraco. Mas é o contrário. Perdoar é para forte. Já falamos sobre isso. É justamente isso. Quem perdoa é forte. É forte. O fraco é o que não consegue perdoar. Sim. Porque o mais fácil é não perdoar. A posição fácil é fazer o que todo mundo faz. Fazer ao contrário é que é ser forte. Ir ao contrário do sistema é que é forte. Apóstolo, esta questão ela vai trazer uma outra pergunta para mim, não é? Porque estamos a falar sobre mudar a forma como nós pensamos. E esta é uma tarefa muito difícil, digo. É uma tarefa muito difícil porque o ambiente em que nos encontramos, ela pode nos proporcionar aquilo que o apóstolo falou, não é? Eu estou numa casa onde é difícil liberar perdão. Estão sempre a me magoar, E uma vez ou outra eu também vou magoar alguém. Então é um ambiente totalmente tóxico. É um ambiente em que eu preciso ser um sobrevivente. Mas agora, como é que, mediante este ambiente tóxico, como é que eu vou mudar a minha maneira de pensar? Eu preciso me expor a alguma outra palavra? Sim. Olha, eu para mudar o lugar que eu estou, a mudar, tem momentos que eu preciso mudar de lugar para viver o melhor. Tem momentos que eu não tenho que mudar de lugar, mas eu preciso viver o lugar para ter o melhor. Pode falar. Bom, essa questão, apóstolo. Olha, o Manuel Viegas, olha, ele agradeceu porque ele disse esta questão que eu pretendia fazer, Eliseu. Louvado seja Deus pela vossa vida. Amém, Manuel Viegas, Deus abençoe.
Não é? Porque é assim, eu já tive contato com muita gente, apóstolo, que me diz assim, olha, se desse eu poderia sair da minha casa, mas não tenho onde ir. Mas a minha casa é um ambiente muito tóxico para mim. Eu não consigo me ver a evoluir estando aqui. Como é que eu vou fazer? Né? Porque existem pessoas que estão presas, não só psicologicamente ou emocionalmente, mas elas estão presas num sentido físico mesmo, literal. Elas não conseguem ir em outro lugar que pode lhe proporcionar. E o apóstolo aqui está a dizer, não é, que preciso sair. Tem momentos. Tem momentos, certo? Tem momentos que preciso sair. Olha, eu vou dizer uma coisa. A gente tem que tomar cuidado muito com a cultura coaching. Porque a cultura coaching diz sempre que você tem que sair do lugar. Não, tem momento que você não tem que sair do lugar. Eu vou dar um exemplo claro. Sadraque, Mesaque e Abednego, Daniel e os seus comparsas, seus parceiros, eles estavam numa terra que era contaminada, a terra da Babilônia. Eles estavam no meio de um povo que ele era um povo totalmente diferente da palavra de Deus. Mas ele não teve que sair da Babilônia para ser honrado ou para viver o melhor. Muito pelo contrário. Ele não saiu daquele lugar. Vou dar outro exemplo. A gente gosta de falar de Abraão, mas Abraão ele teve que ficar durante um tempo onde ele estava no meio do deserto para poder receber aquilo que Deus queria para ele. E nós muitas vezes confundimos. Nós muitas vezes gostamos de usar uma cultura de fugir para resolver. Para resolver. Mas não é sempre assim. Não é sempre assim. Tem vezes que você tem que enfrentar. Tem vezes que você vai ver o problema. Tem vezes que você vai ver a situação. Tem vezes que você precisa ficar naquele lugar, como eu falei, como foi Daniel. Você precisa enfrentar a situação e não fugir dela. E não perambular de um lugar para o outro. Você vai ter que enfrentar. E aí eu quero dizer o seguinte. Tem momentos que eu preciso sair? Sim. Eu preciso sair se for uma direção de Deus. Eu preciso sair se for Deus. Por quê? Como é que Deus vai forjar o meu caráter para que eu transforme as emoções se eu gosto de fugir? Todo mundo que foge, ele é um menino. Ele não se torna homem. Eu tenho que enfrentar, muitas vezes, o meu pai, na minha casa, me xingando. Ah, mas o ambiente é tóxico. Ok, mas é naquele ambiente tóxico que Deus quer transformar a sua vida. É naquele ambiente tóxico que Deus quer fazer você um homem de Deus. É naquele ambiente tóxico que Deus quer fazer o milagre. E muitas vezes nós fugimos do tratamento e fugimos dos processos e a alma não é sarada. Eu vou dar um grande exemplo disso. Eu quero dar um grande exemplo disso. Tem um livro que eu amo que é A Isca de Satanás. Esse livro fala uma coisa bem interessante. Geralmente ele ensina que Satanás ele joga iscas para nós. E aí é que está na alma, a questão da alma. E ele vai jogando iscas e as pessoas geralmente, quando elas são fisgadas por uma isca, elas querem fugir. Ah, como assim? Se você foi ferido na tua igreja, você disse, não, eu tenho que trocar de igreja, eu vou trocar de igreja porque a outra igreja vai me evoluir. Ok, tá bom, mas o que aconteceu na igreja? Não, porque os irmãos me machucam, não, porque o pastor me machuca, não é porque o pastor é mau caráter, não é porque o pastor faz, às vezes mesmo pecando, você tem que ficar ali. Mas não é porque o pastor é mau caráter e o pastor faz coisas realmente abomináveis, não. A doutrina é de demônios, não. É porque justamente você não quer enfrentar o processo. E enfrentar o processo é restauração da alma. Restauração da alma. Enfrentar o processo é ser restaurado. Enfrentar as situações é você realmente poder ser completamente transformado. E nós queremos muitas vezes fugir e achando que a fuga é que trará a restauração. Então, como é que funciona o processo de restauração? Muitas vezes enfrentando. Ah, mas a minha casa é um ambiente terrível. A tua oração vai transformar o ambiente. A palavra fala até, eu quero trazer uma mensagem que a palavra fala que a mulher sábia edifica o lar. E ela dá uma outra palavra que diz que, fala que uma mulher, ela é casada ou se converteu e o homem é ímpio. E ela diz, a santidade da mulher converterá o marido. Significa dizer o quê? A tua vida de rendição a Deus, a minha vida de rendição a Deus, vai fazer com que o ambiente ao meu redor seja transformado. Porque é assim, isso que o apóstolo está aqui a dizer,
É bem verídico porque eu compreendi ao longo da minha caminhada, não é, que a vida é ser forjado. É justamente isso. Eu acho que o único sentido da vida para mim é a forja. Porque a vida te coloca num sítio, num ambiente em que você precisa ser moldado. Se você não compreender que estou sendo moldado por Deus, e aquilo que o apóstolo acabou de dizer, né, eu ter esse direcionamento de Deus quando fugir e quando permanecer. É justamente. Né? Porque quando nos pisam no calcanhar, nós também queremos dar de volta, queremos pisar. É justamente isso. Agora, como eu não ser passivo, mas também saber reagir a diversos insultos, vamos falar do escárnio, né? Como reagir a estas situações? Falaste uma coisa muito interessante. Existe a situação de passividade. Muitas vezes nós somos passivos. Uhum. Passivo a minha esposa diz uma frase muito interessante. Ela diz que nós recebemos aquilo que nós permitimos. Nós recebemos aquilo que nós permitimos. Por quê? Se eu permito que alguém grite comigo e eu não reajo, alguém vai gritar sempre comigo. Uhum. Se eu permito que as pessoas me enganem, alguém sempre vai me enganar. Certo. Então, desculpa, eu só vou receber na minha vida aquilo pelo qual eu permito no meu dia a dia. Então, esse é ser passivo. Passivo é você aceitar que coisas más aconteçam contigo e não tenhas reação. Uhum. E reação significa de passividade na forma de pensar. Presta atenção. Passividade na forma de pensar. Olha só, são duas coisas diferentes. Uma vez eu estava passando por uma situação e alguém estava me caluniando. Uhum. E eu não reagi. E aqui existem duas coisas. Geralmente, a minha personalidade, que Deus me transformou, quando alguém falava mal de mim, eu reagindo, enfrentando e confrontando, com raiva. Eu estava no outro lado. E eu reagia com raiva e eu queria resolver a situação, mas impondo na pessoa por que ela fez aquilo comigo. Essa é uma forma. Só que agora Deus me ensinou, quando alguém fala mal de mim, porque a Bíblia diz que a justiça pertence ao Senhor, sim, eu não reajo. Mas eu não reajo porque eu sou passivo. Eu não reajo porque eu estou esperando o tempo de Deus para que Deus me mande fazer alguma coisa e Ele faça a justiça dele. Porque se eu fizer no meu tempo, o meu tempo não é o tempo de Deus. E a minha justiça não é a justiça de Deus. Aí eu estou querendo que eu entre como meu próprio advogado para resolver as situações. Olha, apóstolo, nós tivemos uma dinâmica, acredito que na quarta-feira passada, lá na nossa igreja, não é? E tivemos uma dinâmica muito poderosa. O nosso pastor, ele juntou duas pessoas para poderem conversar e fez uma questão. Qual foi o último dia que estiveste totalmente chateado? Estiveste fora de si? E o irmão perguntou para mim e eu disse assim, olha, pelo que me lembro, o último dia que eu fiquei muito, mas muito chateado, quando a minha irmã veio até comigo e disse-me que alguém falou mal dela. E eu fiquei muito, muito chateado. Eu fui ter com aquela pessoa, fui buscar satisfação, porque e eu sentia que não era de Deus aquela busca de satisfação, mas o meu existia uma força que me levava a ir buscar justiça. Por que você fez isso? Uau. Agora, eu depois comecei a racionalizar, mas por que eu não esperei? Será que este tipo de habilidade, ela se busca mediante as nossas próprias convicções ou a orientação de Deus? Quando que eu devo perceber que não foi Deus e não foi Deus? Olha, uma das primeiras coisas que a gente precisa entender é se autoconhecer. Autoconhecer. Uma das formas que me fez ser muito transformado, você precisa se conhecer. Uhum. Por exemplo, existem vários tipos de temperamentos. Nós precisamos saber que eu sou colérico,
fleumático, Isso também está sanguíneo. atrelado, não é? A personalidade. Que tipo de temperamento eu tenho? Que tipo de personalidade eu tenho? Eu sou uma pessoa que, quando alguém fala mal de mim, eu explodo. Eu sou uma pessoa que sou amargurado. Eu sempre dou um conceito. Quem não assume o que é, nunca vai ser transformado no que é. Quem não assume o que é, Não assume o que é. nunca vai ser transformado no que é. Ok, sim. Presta atenção. Uhum. Por exemplo, eu preciso conhecer quem eu sou. Eu preciso conhecer se eu sou ansioso, eu preciso reconhecer o que eu tenho, eu preciso reconhecer minhas falhas, eu preciso reconhecer o homem, a pessoa que eu sou. Quando eu reconheço quem eu sou e consigo enxergar, por exemplo, uma pessoa que bebe alcoólatra, ela precisa reconhecer que ela é alcoólatra. Porque senão ela nunca vai buscar Nunca vai ajuda. buscar ajuda. Então, eu preciso reconhecer que tipo de personalidade eu tenho para que eu possa buscar ajuda e ser transformado. Então, o conhecimento de mim mesmo, o autoconhecimento, é uma das ferramentas importantes para uma transformação do meu ser. Por exemplo, o meu temperamento é mais levado a sanguíneo. Eu respondo facilmente. Então, Mas é uma luta tremenda tratar o meu temperamento, não é, sanguíneo, não é, que está mais elevado àquilo que é, por vezes Deus quer que eu esteja calmo. Então é uma luta interna. justamente, Uhum. essa luta você só vai vencer quando você reconhecer e você buscar ferramentas, primeiro em Deus e depois no âmbito científico, de como você resolve isso. Como é que você resolve isso? Quando eu me conheço, eu começo a buscar soluções em Deus e científicas para que eu possa ser transformado. Ah, eu sou sanguíneo. Tá bom, como é que um sanguíneo pode ser transformado? Primeiro, tu tem que depender de Deus. Segundo, tu tens que ter uma paciência. Porque aí a Bíblia... E eu quero te explicar só uma coisa, aí que a gente não entende. Você precisa buscar o fruto do Espírito. Fruto do Espírito. Temperança, domínio próprio, amor, longanimidade. Isso é fruto do Espírito. O fruto do Espírito, ele fala de quem Deus é. Os dons falam de como Deus age. E o fruto do Espírito transforma a nossa vida para que nós recebemos dentro do nosso caráter o caráter de Deus. Fruto de Deus. Ou seja, a transformação da alma vem do Espírito que transforma a nossa vida à maneira de Deus. E a maneira de Deus nos transforma completamente e nós somos completamente transformados com isso. Então, a transformação vem de Deus e esse autoconhecimento e busca de ferramentas que vão transformar a nossa vida. Então, irmão, irmã, você que está nos ouvindo, basta dizer, olha, eu já sou assim, eu vou resolver os problemas da minha forma. Porque existem muitos irmãos na igreja que gostam de resolver os problemas da forma dele. É justamente isso. Por exemplo, esta é uma luta interna que eu tenho, né, de resolver os problemas, porque eu sou o que resolve o problema. Por exemplo, na minha família, eu sou o que resolve o problema. Mas esta é uma luta diária, de quando eu devo ir resolver o problema do outro, quando eu devo acalmar e deixar que ele mesmo resolva o seu problema. Então, você, irmão que está aí, e dentro da igreja nós somos uma comunidade, não é? Existe muitas das vezes aquela questão que o fulano falou, o fulano disse, e você quer buscar satisfação. Senta, olha para dentro de você, conforme diz o Sigmund Freud, né? E conheça-se, né? E busca entender aquilo que o apóstolo acabou de dizer, busca entender como é que eu funciono. Amém? Então vamos aqui, estamos sendo acompanhados pela nossa líder Cláudia Soares, Deus abençoe, irmão Manuel Viegas, nossa irmã Julieta Chitombe, Shalom, Deus abençoe, presbitério Joel, Deus abençoe, não é? Estamos aqui em presença do irmão Fábio, visionário, Deus abençoe, irmão Fábio, Maria Santos, amém, Deus abençoe a nossa pastora Nete Ossi, Deus abençoe nossa pastora. Temos aqui o comentário do nosso pastor Quinito Ossi. Louvado seja Deus, somos seres espirituais, possuímos a alma e habitamos num corpo, aquilo que já dissemos, né? Espírito igual, parte imaterial, que nos conecta a Deus e ao mundo espiritual. Alma igual, parte imaterial, que define quem somos, que é composta por sentimentos, emoções e vontade. A mente é a sede da alma e nela conquistamos vitória e derrotas, né?
corpo, parte material que nos torna perceptíveis aos outros. Muito obrigado, Pastor Quinito. E vamos continuando, não é, com as grandes questões. Temos aqui também nosso Ricardo, irmão Ricardo Mossi, né? Mossi, é isso? Mossi, amém. Deus abençoe. Vamos continuando, não é? Então, apóstolo, não citei o nome da nossa irmã Chicoca, é isso? Chicoca Antunes. Né? Deus abençoe. E vamos partilhando o link. Esta é uma conversa muito abençoada, né? Que vai mudar muito a nossa vida com Deus e com nossos irmãos. Estamos falando sobre personalidades restauradas. Estamos fazendo uma introdução deste tema e dentro em breve vamos falar sobre aspectos muito profundos da alma. Aquilo que o apóstolo já mencionou, né? Sobre as nossas vontades, as nossas emoções e isso, apóstolo, podemos dar continuidade. Então, voltando a falar das emoções, uma coisa eu quero deixar claro para todo mundo. Você já se conhece? Você conhece quem você é? Como eu falei, a emoção, a nossa alma, ela está subdividida, ela fala também do nosso caráter. Quem nós somos? O caráter que nós somos. Caráter fala das nossas características. Quais são as nossas características? E a gente, como é que nós nos comportamos? Uma das grandes derrotas que as pessoas têm é que as pessoas não se conhecem, não conhecem quais os padrões de comportamento que ela tem. Vou dar um exemplo. Nós somos seres muito automáticos. Como assim seres automáticos? Se nós notarmos, nós fazemos sempre as mesmas coisas, comemos sempre as mesmas coisas. Pode notar, se nós começarmos a ver, nós comemos sempre as mesmas coisas. Mas por que isso acontece, apóstolo? Porque isso faz parte do nosso comportamento, da nossa educação, da maneira como pensamos, da maneira como somos. Eu geralmente faço as compras lá de casa e eu vejo, a gente compra sempre as mesmas coisas. As mesmas coisas, sim, eu me dei sempre compro o mesmo arroz, sempre compro o mesmo feijão, sempre compro, por exemplo, eu sei que lá em casa todo mundo come miojo, as meninas comem miojo, que é a massa instantânea, todo mundo, se for ver, até para ir para o trabalho, você segue geralmente os mesmos caminhos. Você não segue caminhos diferentes. É tanto que tem um ditado assim que quem é bofe, ele procura em caminhos diferentes para despistar o inimigo. Mas a nossa mente, ela segue geralmente os mesmos padrões. É tudo um ciclo. Se tu fores ver, tu segue sempre os mesmos caminhos. Tu se comporta de maneira igual com a tua família, com os teus pais. Nós temos comportamentos geralmente muito meticulosos. E nós precisamos entender o porquê que nós fazemos o que fazemos. Por que nós fizemos isso, apóstolo? Olha, isso vai da influência do meio onde nós estamos e das pessoas que convivemos. Do meio das pessoas que convivemos. As pessoas que convivemos. Nós somos resultado das 5 pessoas com mais convivemos. Nós somos resultados das 5 pessoas que nós convivemos. Que mais convivemos. Nós temos as características das 5 pessoas que mais convivemos. Você pode olhar, isso está formatado na nossa mente. É tanto que Satanás, a Bíblia diz que os demônios andam ao derredor. Por que e eu quero explicar isso muito interessante. Por que às vezes a gente começa... Algumas pessoas pensam que Satanás, ele lê pensamento. Ele não lê pensamento. Satanás, ele não tem acesso à nossa forma de pensar. Mas ele lê ações. Porque as nossas ações são resultado da maneira como nós pensamos. Porque os pensamentos, eles vêm com a geração de uma imagem. Gera uma imagem, aquelas imagens, eles vão gerar os pensamentos vão virar ações. Emoções que vão virar ações. Então, como é que nós nos comportamos? Nós nos comportamos por questões que estão na mente. Você pode ver que muitas vezes nós não aceitamos coisas diferentes porque nós fomos educados assim. E assim, eu nasci assim, vou morrer assim porque meu pai me ensinou isso. Por exemplo, meu pai me ensinou que se eu sentar na mesa e colocar os braços em cima da mesa, eu sou a pessoa mais errada do mundo e eu não aceito, eu coloco embaixo. E a gente começa a ver que nós somos resultados de educação que nós vivemos e das pessoas que nós convivemos. Aí eu entro no detalhe. A herança genética, não é? A herança genética, não só genética sim, mas a maneira como fomos educados. Por exemplo, para algumas pessoas chegar 21 horas dentro de casa é uma aberração, porque o pai diz que é aberração. Para outras chegar 22 é normal.
Não tem problema. E o pai, quando chegava em casa, dizia, quando eu fechar a porta, ninguém mais entra. Aí, na tua concepção, quando você casa, alguém chegou depois das 21 horas, tu vai ter uma briga tremenda com a mulher, mesmo que a mulher tava trabalhando, porque tu disse que depois das 21 horas, quando você entrou dentro de casa, ninguém mais entra. Epa. Então, mas isso faz tudo característica das nossas emoções. As nossas emoções foram formatadas da maneira como nós fomos educados, o país que nós crescemos, a cultura que nos envolveu, tudo isso envolve em nós e transforma-nos no ser que somos hoje. Mas agora, essa questão que o apóstolo acabou de citar aqui é muito interessante, porque, por exemplo, eu fui educado de uma maneira diferente e o apóstolo foi educado de uma maneira diferente. Agora, como é que vamos conseguir nos relacionar mediante as nossas diferenças? Quando o apóstolo, por exemplo, movimenta muito os braços, para mim é algo que não se pode fazer isso. Para mim, a minha cabeça está, você não pode se movimentar tanto assim. Mas agora, como é que eu vou conseguir entender o apóstolo mediante as suas ações? Porque para muitos é errado e fechou. É justamente isso. Por exemplo, eu quero isso também pode ser uma ferida, apóstolo? Não, eu vou separar a ferida e vou separar de cultura. E os ensinos. Por exemplo, uma vez eu estava conversando com alguém, até com a Alice. A Alice me chamou a atenção, ela disse, Mandela, tu fez algo muito errado. Isso o que eu fiz? Tu bateu na mesa. Ela disse, tu bateu na mesa. Eu digo, tá bom, e daí? Bati na mesa, e daí? Na reunião, o que tem? Isso é falta de educação. Eu digo, bater na mesa é falta de educação? Sim. Para nossa cultura, bater na mesa é falta de educação. É que nem tu falou, mexer os braços te faz confusão. É a maneira como nós somos criados. Aí diz, isso é errado, é certo? Não. Depende da forma e depende do que aquilo nos impede de sermos. Se aquilo nos causa bloqueios e aquilo gera uma crença que nos bloqueia, aquilo é mal e nós devemos eliminar. Ok, percebi. Mas se aquilo não nos causa bloqueio, não. E muitas vezes eu tenho que respeitar a sua maneira de ser. E aí é que está o processo de restauração de uma personalidade de uma pessoa. Muitas vezes também, na questão da personalidade, a nossa personalidade não aceita opiniões contrárias e formas de pensar contrárias a nossas. Aí está a luta, apóstolo. E para nós sermos restaurados na personalidade, nós temos que entender que mesmo a forma contrária é uma bênção para que nós entendamos as coisas de um ângulo diferente. E possamos ver o mundo de uma maneira diferente, de uma forma completamente diferente. Não quer dizer que a pessoa está errada, não quer dizer que a pessoa está mal. Agora, existem determinados tipos de pensamento que são limitadores e são aprisionadores, que a gente não consegue. Eu vou dar um exemplo. A pessoa nasce no Musec, ele nasce num lugar, e até ontem eu estava ministrando isso na igreja do pastor Yuri, e a pessoa acha que eu nasci aqui, vou morrer aqui, e eu não tenho, porque eu fui ensinado que eu não vou sair dali. Eu fui ensinado que o país está vendido, eu fui ensinado que a nação só é para o marimbondo, eu fui ensinado que só quem... todas essas informações para nossa cabeça? Aí é que tá, e eu quero entrar num assunto muito profundo. Diz isso aí, vem da colonização. Sim, a maneira como nós fomos colonizados. Nós fomos colonizados e nós aprendemos com a colonização e geralmente as classes, elas superiores, as classes com mais condições financeiras, ensinam que as classes com menos condições não podem crescer. E a maneira de te prender é criar um pensamento que você, quando crescer, você não vai mudar. Vou dar um exemplo. Apóstolo, perdão, isto é muito forte. Isto é muito sério. Justamente. Isto é muito sério, porque o apóstolo nos entregou aqui um esquema, igreja, o apóstolo nos entregou aqui um esquema no princípio muito importante. Pensamento, emoção. Emoção, ação. A forma como você pensa vai te gerar uma emoção. Vai. E esta emoção vai te levar a fazer alguma coisa. Então, se mediante os teus pensamentos que estão numa caixinha, você pensa que a minha vida é aqui, então vai te gerar uma emoção. Vai. Desta emoção, você não vai querer sair de onde você está. Agora, o apóstolo está a dizer aqui que certos pensamentos que nós temos hoje é fruto de uma colonização, não é?
de um pensamento que nos foi vendido para não crescermos. E isso também está atrelado à nossa vida cristã. Totalmente. Né? Satanás muitas das vezes vem nos incumbir, né, pensamentos negativos para podermos ficar parados. Completamente. Eu vou dizer uma coisa. Ó. Como tu falou, é imagem, pensamento, emoção, ação. Imagem, pensamento, emoção, ação. Olha só que coisa interessante. Nós, e Satanás ele trabalha muito bem nisso. Nós fomos como é que você consegue conquistar um povo? Gerando uma forma de pensar. Uma forma de pensar. E quando você gera uma forma de pensar limitador, você consegue limitar as pessoas naquilo que elas fazem no seu dia a dia. Vou dar um grande exemplo. A gente muitas vezes acha que, e não por preconceito, mas o que um branco faz é melhor do que um preto faz. Mas isso, tanto o branco quanto o preto, eles foram criaturas feitas por Deus. E qualquer um dos dois tem a maneira de pensar de Deus. Não é valorizar o preto ou o branco. Mas quando você quer dominar sobre um povo, você gera uma maneira de pensar que afeta a sua persona de tal forma que ele não consegue sair da limitação. A maior limitação de um homem não é o espaço físico. A maior limitação de um homem é a maneira de pensar. A maior limitação de um ser humano é a forma como ele pensa. O que limita um ser humano do outro é a forma de pensar. Porque se tu colocar um preto ou uma pessoa preta nos Estados Unidos, no Brasil, ou na Europa, ele pensa de maneira diferente. E ele vai evoluir. Não está na cor. Sim. Não está na cor. Tem nada a ver. Apóstolo, perdão. Vamos ler aqui a questão da pastora Nete. Perguntou assim: AP, fale por favor da questão de nós pedirmos perdão à pessoa que nos machucou. Muitas das vezes nos limitamos em pedir perdão apenas quando somos nós que machucamos. Olha, eu vou dizer uma coisa. O perdão, olha só essa frase. O perdão não é, olha só, não é para quem eu acho que precisa. Tá? O perdão? Não é para quem, desculpa, não é para quem merece. O perdão é para quem precisa. Como assim? A Bíblia diz: ao que depender de vós, andai em paz com todos. Com todos. Quando a Bíblia diz ao que depender de vós, andar em paz com todos, significa dizer que mesmo eu sendo machucado, muitas vezes eu vou pedir perdão para alguém por uma coisa que eu não fiz, mas a outra se machucou. Isso não fala de quem merece. Isso fala de quem precisa. Quem precisa. Precisa de uma restauração. Amém. Eu preciso de uma restauração no nosso relacionamento. Você errou. Eu vou te pedir perdão. E o perdão, e nós vamos falar isso muito quando chegar a live, que nós vamos falar de raiz de amargura, nós vamos falar muito sobre isso. Mas aqui está o ponto central. O ponto central da personalidade e do perdão é nós entendermos que Deus nos ensinou a buscar restauração independente de quem errou ou não. Aí é que dá um grande segredo. Olha, o nosso irmão Gênio Nascimento, ele disse: a live melhorou bastante, alta qualidade. Aleluia, estamos a evoluir. Estamos acompanhando também o nosso irmão Gênio Nascimento, o líder Acácio, Deus abençoe. Nosso irmão René Nguenda, Deus abençoe. Não é? Nosso irmão Antônio Eduardo. O nosso pastor Quinito trouxe-nos também aqui: temperamento mais caráter igual personalidade. A nossa líder Cláudia: quem não assume o que é, nunca vai ser transformado no que é, disse o apóstolo. É isso aí. Né? Então, vamos continuando. Na verdade, apóstolo, essas questões, principalmente aquela que acabou de dizer sobre imposição de pensamento. Até já faz aqui. Já que o pastor Quinito está na live, já vamos convidar. Pastor Quinito, semana que vem, já estás convidado para estar na live. Amém, amém. Aleluia. Pastor Quinito está ouvindo aí? Semana que vem você vai estar nessa live. Confirmado. E já confirma aí nos comentários
a sua presença. Nós queremos você aqui. Vamos continuar falando de personalidade restaurada. E você está convidado para estar na live da semana que vem. Amém. Aleluia! Amém. Nós vamos continuar. O Eliseu já vai dizer o tema e semana que vem você está aqui. Ele já nos confirma já, amém? Confirma que nós queremos ver aí o pessoal todo. Amém. Então, apóstolo, a imposição de pensamento, principalmente a imposição de Satanás nas nossas vidas, principalmente, né? Eu estava a falar também sobre a questão de imposição de pensamentos sociais, aquelas que as pessoas vão dizendo, olha, o país não está bom, olha, as coisas estão muito difíceis, e isso cria mesmo no nosso interior muitos conflitos que nos impedem de melhorar. Por exemplo, há quem quer criar novos negócios, não consegue porque ele ouviu dizer que o país não está bom. Há quem quer entrar num novo relacionamento e lhe diz, olha, você se não tem trabalho, não tens como entrar no relacionamento. Então, inibe-se de viver por conta dos a imposição do pensamento da sociedade e principalmente de Satanás nas nossas vidas. Então, apóstolo, fale-nos mais um pouco sobre essa imposição de pensamento que, de certa forma, acaba nos transformando a nossa personalidade, não é? Acaba nos tornando mais introvertidos ou mais extrovertidos. Como é que devemos melhorar essa questão das falácias, do mundo todo a falar para nós e nós criamos uma personalidade acima daquilo que realmente somos em essência? Olha, eu vou falar para você de um detalhe muito interessante. Eu quero falar, e nós vamos falar bastante até na semana que vem, sobre Neemias. Neemias. Neemias, ele ouviu e falou, ouviu falar que a terra... Olha, o pastor Quinito confirmou. Opa! Presença confirmada. Amém. Aleluia! Aleluia! Quer dizer Pastor Quinito, vamos te aguardar com muita expectativa, tá? Vamos olhar nessa câmera aqui. Vamos te aguardar com muita expectativa. Amém. Pode ter certeza que semana que vem vai ser bênção. Aí voltando aqui para essa câmera, quando a gente começa a falar de Neemias, ele foi um grande restaurador dos muros de Jerusalém. E eu quero explicar muito sobre isso, nós vamos falar semana que vem bastante sobre isso. O pastor Quinito vai estar aqui, nós vamos falar sobre isso. Os muros de Jerusalém, ele tem um significado muito grande. Porque existia o templo. O templo de Jerusalém significava o nosso espírito. E os muros de Jerusalém, o nosso espírito. E o muro significa a alma. E quando Neemias ele escutou que haviam destroçado Jerusalém, os muros estavam foram destruídos, o templo estava destroçado, ele pediu ao rei para voltar lá para Jerusalém e começar a restauração. E seu rei da Pérsia. Eu não lembro agora, para não mentir. E quando Neemias começou a restaurar os muros de Jerusalém, o que aconteceu? A Bíblia diz que com uma mão eles estavam com a espada, com outra mão eles trabalhavam. E Sambalate, que era um dos inimigos de Jerusalém, de Israel, e queria que Israel tivesse sido destruído, rogava pragas dizendo que eles não iam conseguir. Muitas vezes nós somos destroçados, a nossa alma ela não é restaurada porque nós ouvimos Sambalate. Sambalate é aquele que nos diz palavras negativas e que não acreditam na restauração que Deus pode e vai trazer em nós. Nossas vidas. Enquanto nós estamos... Porque Sambalate nunca vai querer que você restaure os muros. Sambalate nunca vai querer a tua restauração. Sambalate sempre vai querer que você continue no estado que está. Em outras palavras, Satanás sempre vai querer que nós continuemos como derrotados, como fracassados, como amargurados, como mentirosos, como pessoas que não conseguem suplantar as nossas dificuldades almáticas. Então, Sambalate sempre vai querer que nós continuemos dessa forma. E a forma de nós vencermos Sambalate, é justamente não ouvi-lo e trabalhar. Aí é que tá, ó. Nunca pare de trabalhar e de buscar a Deus, mesmo em meio às dificuldades. Um dos grandes problemas que Satanás tem destruído muitas pessoas é que as pessoas param de trabalhar, param de fazer as coisas por causa das dificuldades. Porque você está ouvindo que o país está mal, aí você não quer fazer mais nada. Porque você está ouvindo que as pessoas
que você não consegue. Então, quando nós paramos, automaticamente a bênção de Deus, ela não vem sobre nós. E nós, quando ouvimos Sambalat, a nossa alma se prende e nós não crescemos. Lembre bem, os maiores problemas que o ser humano tem estão na mente. A mente é o centro que precisa ser trabalhado. E eu vou dizer uma coisa. Nós aprendemos muitas vezes de tudo, ser engenheiro, ser médico, mas muitas vezes nós não aprendemos a cuidar da nossa alma. E nós, nessa aula, nessa live de personalidade restaurada, você vai aprender a trabalhar na sua alma e ser transformado. Amém, amém. E então, igreja, nós estamos aqui trazendo estes ensinamentos porque entendemos que o mundo, a sociedade no meio digital, tem trago muitas informações que têm destruído muito a juventude, principalmente a igreja. E nós estamos aqui para trazer informação do reino de Deus, informação que vai mudar a sua vida, a sua personalidade, porque nós entendemos que existem muitos cristãos que têm muitos conflitos internos, muitas questões para fazer e então nós estamos aqui, partilha este link com as pessoas, partilha por favor, porque existe alguém, um companheiro seu que precisa ouvir o que está a ser dito aqui, precisa entender a questão da personalidade, precisa entender a diferença da alma, precisa entender a questão que tratamos aqui sobre os pensamentos impostos, O apóstolo já falou sobre Tobias e Sambalat, que falavam coisas a respeito do pessoal que restaurava o templo, que levantava os muros. E é o que acontece no mundo de hoje. Você quer construir a sua casa, você quer viver uma vida com Deus, você quer fazer algo diferente, mas as pessoas estão te dizer coisas contrárias. E aí você para. No entanto, você precisa se firmar, você precisa estar aqui conosco na Conexão Palavra para poder entender como proceder. Faz as suas perguntas, nós estaremos aqui com apóstolos, pastores, que têm experiência na área e estarão aqui nos esclarecendo. Amém? O nosso tempo acabou. O nosso tempo já estava mesmo aqui. Eu vou pedir ao apóstolo para dar um conselho ao nosso público, à sua igreja, à comunidade, a todos que estão nos acompanhando. Vai fazer um apelo, amém, um conselho para quem estiver a nos ouvir. O que eu dou o conselho é: cuide da sua alma. Amado, cuide da sua alma. Não engane-se pensando que você só tem que buscar as coisas espirituais. Tem que buscar, mas você precisa cuidar da sua alma. Se você não cuidar da sua alma, você não viverá a plenitude de Deus. Lembre-se bem, Romanos 12:12, não vos conformeis com esse século, mas transformável pela renovação da mente. Se você só vai ter a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, se transformar os pensamentos. Quando eu transformo os pensamentos, eu vivo os melhores dias de Deus na minha vida. E esse é o conselho que eu dou para você. E semana que vem, convide mais pessoas. Vamos ter um grande momento para que Deus possa falar aos nossos corações. Amém, amém. Muito obrigado mais uma vez, apóstolo, pelas informações. Amém. Recebemos aí o conselho do nosso apóstolo para a vida de vocês, Então, hoje terminamos a nossa live. Então, eu quero aqui cumprimentar mais uma vez todo mundo que nos acompanhou. Tivemos em presença a nossa irmã Xinga, a nossa irmã Cláudia, nossa irmã Maria Narciso, muito obrigado. Tivemos em presença da nossa pastora Nete, nosso irmão José Amusica, nossa irmã Luana Diniz, temos aqui a nossa irmã Julieta, já citei. E assim vamos. Muito obrigado a todos e Deus abençoe, Amém. Que Deus abençoe a todos vocês. Fiquem debaixo de bênção. Amamos vocês. Até semana que vem, mais um Conexão Palavra. Com o nosso pastor Quinito. Que Deus abençoe com o nosso pastor Quinito. Sim, amém? Amém. E vai ter mais uma surpresa. Até semana que vem. Amém. Amém. Então, apóstolo. Amém. Fechamos, Fechamos.